Boa noite a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Pai José Cambinda, todos os nossos irmãos de Barra do Piraí. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, mais essa oportunidade de reunirmos-nos nesse propósito de estudarmos as mensagens dos evangelhos, as mensagens espíritas. E gostaria de iniciar esse momento agradecendo exatamente a Jesus pela oportunidade que nos dá de podermos estudar utilizando as lentes da doutrina espírita, a oportunidade da nossa reencarnação. Agradecemos aos nossos amigos espirituais, aos amigos espirituais da nossa seara espírita, aos dirigentes da nossa seara espírita pela oportunidade, e agradeço também, naturalmente, àqueles que nos ouvem pela paciência, pela compreensão das nossas dificuldades. E hoje eu gostaria de propor um estudo diferente. Eu gostaria de propor um estudo acerca de uma cidade. Na verdade, não era bem uma cidade, era um pequeno vilarejo chamado Cafarnaum. Inclusive, a palavra Cafarnaum quer dizer vila de Naum, ou vilarejo de Naum. Era uma vila de pescadores que existia possivelmente ao norte do Mar da Galileia, talvez noroeste. Os relatos arqueológicos divergem um pouco, mas ficava à beira do Mar da Galileia. Embora fosse uma pequena vila de pescadores, conforme os relatos do Evangelho nos informam, era de uma importância estratégica muito grande, porque, embora, como eu disse, fosse uma pequena vila, fazia parte da rota daqueles que queriam viajar, por exemplo, de Jerusalém com direção ao Egito. Era uma região de passagem para aqueles que iriam para o Oriente. Então, acabava se tornando um importante vilarejo, embora fosse pequeno. A prova de sua importância é que nós vamos encontrar em Cafarnaum uma coletoria de impostos, uma alfândega, né? Nós vamos encontrar uma guarnição romana, nós vamos encontrar uma coletoria de impostos. Embora fosse um vilarejo pequeno, nós vamos encontrar uma sinagoga. Inclusive, em nível de curiosidade, essa sinagoga teria sido construída por um centurião romano, presenteando os personagens desse vilarejo. Nós não sabemos exatamente o que motivou esse centurião romano, mas a informação que temos nos evangelhos é de que a sinagoga de Cafarnaum teria sido construída, então, por um militar romano e teria presenteado os personagens que lá viviam com essa construção. E para nós, Cafarnaum também é de grande importância, tendo em vista que foi lá que Jesus passou a maior parte do seu tempo. Segundo os evangelistas Marcos, segundo o evangelista Lucas, seria lá, inclusive, que Jesus residiria. Segundo esses evangelistas, Jesus, então, ele sempre buscava as praias, ele buscava a região, ele buscava esse vilarejo quando ele queria descansar, quando ele queria repousar. E Cafarnaum, então, se torna para todos nós uma cidade muito importante. Teria sido lá, por exemplo, que Jesus teria curado a sogra de Simão Pedro. Lá Jesus teria curado o servo do centurião, uma das passagens mais belas que eu tenho certeza que nós já tivemos a oportunidade de estudá-la. Jesus, então, ele é procurado por um centurião romano, para quem não sabe, é uma patente militar, seria um comandante de uma centúria de 100 homens, e eles se fixavam exatamente em Cafarnaum para garantir a ordem, para garantir o domínio que os romanos tinham por toda aquela região. Eles tinham as diversas centúrias. Então, esse centurião romano teria procurado Jesus. Jesus teria dito que o curaria seu servo que encontrava-se enfermo, que iria até a sua residência, e o centurião teria dito que não era necessário, porque ele, como sendo um comandante, ele sabia então delegar as tarefas aos seus subordinados, e se ele dissesse para um de seus soldados, vai, o soldado vai, retorna, o soldado retornaria. Bastaria então que Jesus o quisesse, que os seus anjos cumpririam a tarefa. Jesus fica tão impressionado com o que houve desse centurião, que teria dito, inclusive, que nem entre os filhos de Israel, entre seus irmãos de raça, os hebreus, ele teria encontrado uma fé daquele tamanho.
E o centurião, então, quando retorna para sua residência, percebe que naquele mesmo instante em que ele dialogava com Jesus, o seu servo se encontrava curado, de acordo com a vontade de Jesus. Nós vamos encontrar em Cafarnaum, além dessas passagens que nós conhecemos, nós vamos encontrar a cura de dois personagens ditos endemoniados. Nós vamos encontrar diversas lições maravilhosas. Foi em Cafarnaum, por exemplo, que Jesus sendo acompanhado por uma multidão, ele que caminhava nas areias da praia, percebendo que uma multidão o seguia ávida pelos seus ensinamentos, ele então adentra uma pequena barca, uma pequena barcaça, se distancia um pouquinho só da praia para que todos pudessem vê-lo. E de dentro dessa barca, então, ele teria ensinado a multidão, começando e eternizando para todos nós a parábola do semeador. Ali, ele se distancia um pouco da praia para que todos pudessem enxergá-lo, percebendo ele que a multidão se avolumava. Nós vamos encontrar, por exemplo, em Cafarnaum, a conversão de Mateus. Quem se lembra da conversão de Mateus? Segundo a narrativa dos evangelhos, Levi se encontrava na coletoria dos impostos. E Jesus, ao passar pela coletoria, que devia ser simplesmente uma tenda, Jesus se aproxima de Mateus, de Levi, como ele era chamado, lhe estende a mão e diz assim: vem e segue-me tu, vem e segue-me. E segundo os relatos dos evangelhos, Mateus o seguiu. Seria a conversão mais rápida dos evangelhos, a conversão mais rápida da história. Vem e segue-me. E Mateus o seguiu. É bem verdade que nós imaginamos que de alguma forma Mateus já o conhecesse, já tivesse ouvido sua mensagem, as suas pregações, já tivesse ido ouvi-lo quando ele pregava na praia, nas praças. Mas a verdade é que nessa passagem, o mais belo, a lição mais interessante dessa passagem não está na conversão de Levi ou na conversão de Mateus. Está no dia seguinte. Relata-nos os evangelhos que Mateus teria ficado tão contente, mas tão contente, que ele resolveu fazer uma ceia, fazer um almoço. Ele resolveu homenagear essa data, esse momento importante, que seria verdadeiramente um divisor de águas em sua vida, que ele resolve então fazer um banquete e convida os seus companheiros próximos. Levi era um cobrador de impostos, era um publicano. Então ele convida para essa ceia, ele convida para essa confraternização publicanos, cobradores de impostos, e Jesus, naturalmente. Acontece que fariseus que passavam por ali, ao verem em sua casa Mateus receber Jesus, receber publicanos, cobradores de impostos, eles se indignam e teriam dito assim: como pode esse mestre, esse seu Messias, sentar-se à mesa ao lado de publicanos e pecadores? Jesus, como se pudesse ouvir isso de alguma forma, estando ele distante, estando ele participando da confraternização, Jesus teria conclamado para aqueles que o ouviam, teria dito que ele não veio para as pessoas perfeitas, ele teria vindo para os pecadores, ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. É impressionante porque essa mensagem é uma importante mensagem para todos nós, quando nós compreendemos que Jesus veio para nós, aqueles que ainda erramos, aqueles que ainda temos as nossas chagas, as nossas enfermidades de alma. Jesus não veio para os justos, segundo ele mesmo. Jesus veio para nós, que ainda titubeamos, nós que ainda vacilamos, nós que ainda temos atitudes egóicas e reconhecemos isso. Porque sabemos que todos o temos, mas são poucos aqueles que são capazes de olharem para dentro de si mesmos e perceberem as nossas dificuldades. Esse reconhecimento é o primeiro passo na tarefa da reforma íntima, é percebermos o quanto nós ainda temos as nossas dificuldades. E teria sido nessa confraternização promovida por Mateus, em gratidão e em alegria pela sua conversão à Boa Nova, que nós temos essa passagem maravilhosa. Foi também em Cafarnaum, uma passagem que eu acho uma das mais belas dos evangelhos. Relata-nos 3 evangelistas, apenas nós não encontramos essa passagem do Evangelho de João. Esses evangelistas vão nos relatar que num certo dia,
Uma multidão estava ávida por ouvir as mensagens de Jesus. Nós sabemos que em determinado momento do messianato de Jesus entre nós, uma multidão já o acompanhava, o procurava. Quando sabiam que ele iria para uma determinada cidade, uma multidão já o aguardava e era natural que fosse assim. Porque era Jesus, pelo amor de Deus. Era alguém que, por onde passava, semeava as mensagens da esperança da sua boa nova, falava de um reino dos céus, que não seria para alguns, mas para todos nós, desde que nós nos esforçássemos em vencermos-nos, matando o homem velho que existe dentro de nós, permitindo surgir um homem novo, renovado, nas mensagens da fraternidade, nas mensagens do perdão e da caridade. Era esse personagem que nós buscávamos, que toda a multidão buscava. Alguém que serviria como um divisor de águas, que sanava as nossas dores mais íntimas, aquelas que todos nós trazemos na alma, aquelas que nos acicutam, aquelas que nos incomodam, nas madrugadas em que estamos em silêncio, estamos voltados para nós mesmos, nós sentimos aquela dor. Será que nós também não iríamos ao encontro de Jesus junto da multidão, se soubéssemos de alguém que é capaz de curar as nossas dores mais íntimas, mais secretas, aquelas que trazemos na alma, alguém que pudesse fazer-nos termos esperança desse reino dos céus, de justiça, de amor e fraternidade? Certamente nós também iríamos ao seu encontro. E nessa passagem, registrada por 3 evangelistas, pelos 3 evangelhos sinóticos, ao final do dia, uma multidão ia ao encontro de Jesus no casebre onde ele se hospedava. Possivelmente a casa de Simão Pedro, mas nenhum dos 3 evangelistas faz referência a isso. Por que as pessoas só o procuraram no final do dia, se tinham o dia inteiro para procurá-lo? Porque era dia de sábado. E sendo o dia de sábado, nas tradições hebraicas, eles não podiam sair de suas residências, era um dia todo destinado à adoração. Então eles só buscaram por Jesus ao final do dia, a partir da 12ª hora, porque já não seria mais o sábado, que seria para a gente algo em torno das 18 horas. A multidão então afluiu para casa, para o casebre do pescador, possivelmente a casa de Simão Pedro, exatamente ao final do dia, porque era sábado, e aquela multidão se adensava no entorno da casa de tal forma que ninguém conseguia mais entrar ou sair. Segundo os registros dos evangelhos, uma multidão se encontrava no pequeno casebre e também no seu entorno. Todos estavam ali, ávidos por beber daquela fonte cristalina das mensagens ouvidas da boca do Mestre. Nós também, tenho certeza, que se tivéssemos essa oportunidade, também nós nos acotovelaríamos para termos essa grande oportunidade de ouvirmos essas mensagens maravilhosas saindo da sua fonte original. Segundo historiadores, essas casas antigas, elas possuíam apenas uma entrada e uma saída, naturalmente. E a multidão se avolumava no entorno da casa, quando de repente teria se aproximado um homem, um aleijado, carregado em algo semelhante a uma maca, carregado por 4 companheiros, por 4 amigos, e eles queriam passar, levar o pobre aleijado ao encontro de Jesus, mas a multidão não se afastava, a multidão não permitia a passagem do pobre aleijado e nós não julgamos. Porque talvez nós também tivéssemos uma atitude assim tão egoística, tão egóica, porque estávamos todos enfermos. Um se encontrava enfermo, deitado numa maca, mas todos nós nos encontrávamos enfermos nas doenças morais, as enfermidades morais, as nossas dificuldades, nas nossas más inclinações morais. Todos estávamos ali, acotovelávamos-nos para podermos ver Jesus. E de repente a multidão não dá passagem para esse aleijado. E segundo a narrativa dos evangelhos, algo inusitado. Os amigos então vão para a parte de trás da residência, tentam ouvir a mensagem de Jesus para saber exatamente onde ele se posicionava dentro da residência. Eles resolvem içar o aleijado. Segundo o registro dos evangelhos, esses homens então afastam as telhas
que, segundo historiadores, não eram bem telhas. Seria algo como palha seca e barro misturados. Separam essas telhas, afastam essas telhas, e está assim nos evangelhos. E içam, utilizando cordas, o pobre aleijado onde Jesus se encontrava. É no mínimo curioso, é no mínimo inusitado. Está nos evangelhos, podem consultar. De repente, aquele homem se vê na frente de Jesus. Aquele homem, então, quando ele desperta para o que estava acontecendo, após ter sido içado, após ter sido colocado com o auxílio de cordas por seus companheiros, aquele homem, ele se defronta com Jesus. Jesus se abaixa em sua direção, tendo em vista que era um aleijado, e se surpreende com a fé, com a coragem, com aquilo que havia motivado aquele homem a ir ao seu encontro. Jesus então vira para esse homem e diz assim: os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Mas, de repente, a multidão que estava ali dentro daquela residência, ouvindo o que Jesus falava, indigna-se, dizendo: como assim os pecados estão perdoados? Começam a falar em voz baixa, falar um para o outro, porque são assim os covardes. Eles não têm coragem de falar olhando nos olhos, eles tecem esses comentários falando baixinho um no ouvido do outro. Mas quem ele pensa que é para perdoar pecados? Blasfema, esse homem blasfema ao falar isso, porque só Deus pode perdoar nossos pecados. Será que Jesus estaria se colocando acima de Deus? Ou se colocando no mesmo patamar de Deus? É uma blasfêmia. E aquelas personagens que ouviam Jesus, porque não tinham ali apenas pessoas que estavam ali para beber na fonte dos conhecimentos, para ter a oportunidade de um divisor de águas em suas vidas. Também tinham os curiosos, e também tinha os mal intencionados, infelizmente. Eram fariseus e doutores da lei, pessoas que estavam ali exatamente para flagrar Jesus, cometendo um determinado equívoco com relação à lei. E segundo eles, Jesus havia se equivocado quando ele havia perdoado os pecados daquele homem, porque segundo eles, só Deus seria capaz de perdoar pecados. E seria uma blasfêmia muito grande Jesus dizer para aquele homem: seus pecados estão perdoados. Jesus, como se de alguma forma pudesse ouvir o que aqueles homens falavam, percebendo o que estava acontecendo, Jesus teria dito então o seguinte: o que é mais fácil? Eu dizer para esse homem: seus pecados estão perdoados? Ou eu dizer para esse homem: levanta e anda? De repente fez-se um silêncio. Fez-se um silêncio porque a pergunta que Jesus fazia era muito profunda. O que é mais fácil? Dizer para um homem aleijado: seus pecados estão perdoados? Ou dizer para um homem aleijado: levanta e anda? É óbvio que dizer para um aleijado: seus pecados estão perdoados, é muito mais fácil. Porque qualquer um pode falar isso, naturalmente, que não necessariamente seria uma verdade. Todos nós, qualquer um de nós, a gente pode sair por aí dizendo para as pessoas: seus pecados estão perdoados, porque falar isso é muito fácil. Existem até personagens que vivem da religião, que vivem exatamente disso, de afirmar para as pessoas entradas no reino dos céus, o perdão dos pecados. E tem pessoas que vivem dessa forma. Então dizer isso é muito fácil. Mas dizer para um aleijado: levanta e anda, isso não é para qualquer um. Então a multidão fazia silêncio. Jesus dizia em seguida: eu o quero. Homem, levanta e anda. Eu o quero. Homem, levanta-te e anda. Diz o relato, diz os evangelhos, que aquele homem não apenas se levantou, mas se levantou e saiu correndo. Aquele homem então teria colocado embaixo do braço a esteira que o carregava e teria saído correndo, atravessado a multidão que não se opunha mais à sua passagem. Estavam todos impressionados, todos boquiabertos com o que haviam presenciado. Segundo o espírito Humberto de Campos, essa teria sido apenas mais uma das curas da noite. Logo em seguida, teria sido levada ao encontro de Jesus uma jovem cega, conduzida por sua mãe. Jesus lhe estenderia as mãos e ela retornaria a enxergar. Logo em seguida, do oriundo do Vale dos Imundos, teria se aproximado um leproso,
um homem que chegava com as vestes podres e o corpo repleto de chagas. Para esse personagem, a multidão abriu caminho, a multidão se distanciou e ele foi na frente de Jesus. Jesus lhe estendeu as mãos e lavou-lhe a pele. Quando, num determinado momento, já tarde da noite, Jesus faz um sinal para Simão Pedro. E Simão Pedro entende que era hora de dispersar a multidão. E todos começam a voltar para as suas residências, felizes naturalmente, com tudo aquilo que haviam presenciado e principalmente com as mensagens da Boa Nova. Porque Jesus se preocupava em não apenas alimentar aquela multidão no sentido físico, curando seus corpos, mas também para que eles pudessem se curar de alma. Ele deixava ali nos intervalos, nas oportunidades, a mensagem da esperança, da Boa Nova, da fraternidade. Quando todos já haviam retornado às suas residências, Simão Pedro encontrava-se muito feliz, e ele falava: mestre, que noite jubilosa que nós tivemos. A partir dessa noite eu tenho certeza que as pessoas receberão a sua mensagem de forma diferente, porque todos testemunharam tudo aquilo que aconteceu nessa residência, nesta noite. E Jesus permanecia sereno, impávido, e os dois caminhavam lado a lado na beira do mar da Galileia. O mar estava especialmente belo naquela noite, segundo o espírito Humberto de Campos. Refletia o luar. O único adorno que se via no entorno do mar era uma renda que formava com a espuma de pequenas ondas, porque o mar encontrava-se sereno. E Simão Pedro continuava: mestre, que noite jubilosa. A mensagem da Boa Nova, ela se espalhará como nós não tínhamos condições de imaginar, porque aquele homem, aquele aleijado, ele era conhecido em Cafarnaum, ele vivia esmolando a entrada do templo, todos o conheciam e agora todos o enxergam andando, curado. Que noite jubilosa, que noite maravilhosa. E Jesus permanecia sereno, impávido. E Pedro continuava: mas mestre, a partir dessa data, a sua mensagem chegará de forma diferente no coração dos homens, porque eles não mais duvidarão. E Jesus permanecia sereno, impávido. Quando de repente aquilo incomoda Simão Pedro, que pergunta a Jesus: mas mestre, tu não estás feliz? Tu não estás feliz com todas as bênçãos que se derramaram aqui nessa noite? Jesus, olhando para o horizonte, como se pudesse ver aquilo que Pedro não enxergava, começa a narrar. Aquele homem aleijado, nesse momento eu o vejo curado. Eu o vejo dentro de uma taberna, com aqueles mesmos amigos que o trouxeram, dizendo que tem a necessidade de recuperar todo o tempo perdido nas festividades do mundo. Aquela jovem que agora volta a enxergar, eu a vejo sentada numa mesa, com uma lamparina acesa, e usando aquela luz bruxuleante, ela escreve então o nome das pessoas de quem ela quer se vingar. Foram pessoas que desdenharam dela, que a ridicularizaram pela sua condição física. Ela então escreve o nome de todas as pessoas com muito ódio, as pessoas de quem ela tem por objetivo a vingança. Por fim, aquele homem que teve a sua pele lavada, que teve as suas chagas curadas, eu o vejo chantageando uma mulher em troca de seu sexo. Simão Pedro fez silêncio por alguns instantes e percebeu que aquelas pessoas todas haviam sido curadas do corpo, mas permaneciam enfermas na alma. Exatamente a gênese de todas as doenças que manifestamos se encontra em nosso corpo perispiritual. Ao encontrarem com Jesus, Jesus dava a essas pessoas uma nova oportunidade, porque era Jesus, era um encontro com Jesus. Jesus então lhes dava uma nova chance, uma nova oportunidade, mas nem todos aqueles que cruzaram com Jesus souberam aproveitar. Naturalmente,
Nem todos, porque Jesus não fazia nenhum tipo de proselitismo religioso. Em outras palavras, Jesus não falava em nenhum momento: eu só te curo se você me seguir, ou eu só te curo se você se tornar prosélito da minha mensagem. Não existia isso. Aquelas pessoas, ao serem curadas, elas eram livres para escolher que caminho seguiriam, e era natural que muitos mesmos, não soubessem aproveitar essa grande oportunidade. Porque Jesus, ao curar aquelas pessoas, lhes dava novas oportunidades, mas não dava virtudes. Porque as virtudes são aquisições pessoais de cada criatura. As nossas virtudes só dependem de nós. Nós não temos como dar virtudes para ninguém, e nem Jesus o faria. Segundo Allan Kardec, os espíritos disseram que não existem entre nós privilegiados. Cada um de nós tem que lutar através dos nossos acertos e tropeços na aquisição de nossas virtudes, da nossa elevação espiritual. Não existe ninguém privilegiado que consiga ascender espiritualmente da noite para o dia sem esforços. São necessários nossos próprios esforços, cada um a seu tempo, naturalmente. E Pedro compreendia, então, que ao curar aquelas pessoas, Jesus dava para elas uma nova oportunidade. Mas a aquisição das virtudes, para que elas pudessem curarem-se verdadeiramente, era tarefa delas mesmas. Era tarefa delas, porque nós não temos como dar virtudes para ninguém. A tarefa de iluminação é pessoal, é de cada criatura. Essas lições maravilhosas na beira do lago Tiberíades, é um convite para que nós possamos refletir na certeza de que na nossa ascensão espiritual, o compromisso é nosso de vencermos-nos, ninguém pode vencer por nós. Na aquisição das nossas virtudes são compromissos nossos, ninguém pode me tornar fraterno, ninguém tem condições de fazer isso. A fraternidade tem que partir de dentro de mim. As virtudes são conquistas interiores, naturalmente. Mas Jesus dava novas oportunidades, assim como nos dá hoje. Através das suas mensagens e o Espírito Emmanuel, ele vai nos dizer que nós encontramos nas pegadas de Jesus tudo aquilo do qual nós necessitamos para o nosso progresso, para o nosso burilamento, para a nossa ascensão espiritual. É uma grande oportunidade a cidade de Cafarnaum. E para nós encerrarmos o nosso pequeno estudo, foi também em Cafarnaum a última reunião de Jesus com seus discípulos. Cerca de uma semana antes do Pentecostes, os discípulos de Jesus haviam saído de Jerusalém após a crucificação. Eles tinham certeza de que Jesus permanecia vivo, porque Tomé havia tocado as suas chagas. Ele havia aparecido para todos os discípulos. Ele apareceu para discípulos na estrada de Jerusalém a Emaús. Ele havia aparecido para Maria de Magdala. Mas os seus discípulos, por algum motivo que nós desconhecemos, em determinado momento retornaram para Cafarnaum, a terra natal da maioria deles. Quando eles chegam em Cafarnaum, eles põem-se a pescar. Só que havia sido uma pesca improfícua. Eles haviam passado a noite inteira e não haviam conseguido pescar nada. Quando, estranhamente, eles avistam na beira do lago um estranho peregrino. Esse peregrino, então, fala com eles, gritando naturalmente, que eles tentassem mais uma vez, atirassem a rede mais uma vez à direita na embarcação. Mesmo eles tendo tentado pescar durante toda a noite e nada conseguido, eles obedecem àquele estranho peregrino e atiram as redes na água mais uma vez. Estranhamente, as redes voltam abarrotadas de peixe, a ponto deles temerem por adernar a embarcação. De repente, Simão Pedro, que encontrava-se atento, vigilante, ele então fixa os seus olhos e percebe que era Jesus na beira da praia. Era Jesus que o aguardava, era Jesus que indicava para eles a pesca. Simão Pedro, segundo os evangelhos, ele fica tão feliz, mas tão feliz com esse encontro, que ele atira-se na água desesperadamente, enquanto os outros retornam com a embarcação carregando as redes pesadas, abarrotadas de peixe. Pedro vai na frente, nadando desesperadamente, tamanha era sua ansiedade. Quando ele se aproxima de Jesus na praia, com os olhos repletos de lágrimas, nós imaginamos a felicidade do discípulo amado. Jesus estaria acendendo uma pequena fogueira. Pede a Pedro que traga alguns peixes para que eles pudessem assar ali, na praia mesmo.
e nós vamos ter ali um encontro, o reencontro, em mais uma oportunidade dos seus discípulos, os 11, o encontro com Jesus. Num determinado momento, nós temos um dos mais belos diálogos dos evangelhos. Jesus teria virado para Pedro. Enquanto todos haviam ceado, enquanto todos confraternizavam, bebiam daquela oportunidade, aquelas luzes daquela oportunidade tão sublime do encontro com Jesus. Jesus teria perguntado para Pedro: Pedro Bar-Jonas, tu me amas? Pedro teria respondido: eu te amo, Senhor. Jesus teria dito para Pedro: então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro Bar-Jonas, tu me amas? Perguntava Jesus uma segunda vez. Eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus sentenciava: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro Bar-Jonas, tu me amas? Pedro agora ouvia chateado. Era a terceira vez que Jesus fazia a mesma pergunta. Será que ele duvida do meu amor? Pedro teria dito: mestre, tu que sabes de tudo, sabes o quanto eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. A mensagem de Jesus ao seu discípulo amado, por extensão a todos os seus discípulos, por extensão a nós também, que nos candidatamos ao seu discipulado. Ouvimos a mensagem de Jesus: tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Era um pedido de Jesus a todos nós. Apacentemo-nos uns aos outros, com mensagens de esperança e fraternidade, com sorriso, alegria e força, coragem. Unamo-nos cada vez mais e sejamos capazes de sanar as dores daqueles que cruzam nossos caminhos, que possam encontrar em nós o ombro amigo, a mensagem de esperança, o olhar que não julga em hipótese alguma. Sejamos fraternidade, apacentemo-nos uns aos outros. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós.